Bem, eu também vou contar uma historinha cultural para vocês, que é o seguinte. Recentemente eu estive no Rio de Janeiro e conheci o Museu do Amanhã. E ao olhar todas as coisas que eles mostram para a gente, eu fiquei realmente muito encantada. E num determinado momento, eles fazem muitas perguntas e mostram muita coisa que está acontecendo no mundo. E, em certo momento, eu me fiz uma pergunta, porque eu estava pensando também já nessa palestra, e eu disse, como será o futuro ou o amanhã dos transtornos do humor? Como os transtornos do humor estão acontecendo hoje, o que se tem de novidade e o que será que vai acontecer depois. Então, eu fiz. Vocês vão falar assim, nossa, mas é muito estranho, que ponte é essa que eu fiz? Né? Transtornos do humor no Museu do Amanhã. Eu já vou preparar aqui a minha aguinha. Então, alguém conhece o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro? Não? Então, assim, conhece? Ah, que ótimo. Quem não teve ainda a oportunidade, eu acho que deve aproveitar no passeio no Rio de Janeiro e não deixar de conhecer. É um museu muito bonito, muito diferente, porque ele não é um museu estático, né? Assim, onde as peças estão lá e pronto. Não, ele é mutável, né? Ele tem um movimento, porque justamente pelo fato de ser um museu do amanhã, ele tem de estar sempre deixando, vamos dizer, em dia todas as novidades que acontecem. E aí eu fui fazendo essa ponte. Tá? Esse é uma figura para vocês verem, né? umas fotos, para vocês verem como ele é bonito, a estrutura dele, que é bastante futurista, né? Essa arquitetura. Essa é a entrada do museu, e aqui vamos dizer, o final do museu, onde tem essa escultura, bem no meio, lá atrás está a Baía da Guanabara, essa última peça que eles criaram, que chama Íris, que é uma inteligência artificial que tem dentro do museu para interagir com as pessoas. Você ganha um cartãozinho e eles sabem, inclusive, o que você já visitou, o que você não visitou. É muito interessante, foi a última coisa que eles criaram. E aí vem essa pergunta, né? Quando você entra já no primeiro momento ali do museu, eles têm um stand, né? Um painel onde está escrito por que o Museu do Amanhã. Nós estamos passando, né, por um momento na vida onde muitas modificações estão acontecendo. A gente sabe que o ser humano é capaz não somente de mexer nas moléculas, estudar, né, os novos itens da ciência, né, criar micro-organismos, né, manejar os átomos, mudar rios, criar, inclusive, né, construir, de repente, um museu do amanhã, uma estrutura fantástica como essa, piorar as florestas ou não, né? Mas, enfim, existe uma grande mudança que vem acontecendo no mundo, né, que todos nós, seres humanos, que estamos, vamos dizer, promovendo essas mudanças. E aí eles dizem que o museu busca justamente divulgar os avanços, né, da ciência e publicar os sinais vitais do planeta. É um museu para ampliar o nosso conhecimento, a gente sai de lá, inclusive, muito enriquecida com todas as informações que são passadas, e também para transformar esse nosso medo de pensar, esse nosso modo, melhor, de pensar e de agir. Então, eu começo comentando com vocês, né, em primeiro lugar, qual é a população, porque eu acho que isso é importante. Eu vou chegar lá nos transtornos do humor dos idosos, mas, assim, qual é a população mundial hoje? E quantos nós seremos, tá, amanhã? Então, para vocês terem alguma ideia, todos esses quadros são lá do Museu do Amanhã. Veja só, hoje nós somos mais de 7,5 bilhões de pessoas.
E seremos, em 2050, mais de 50 bilhões, 10 bilhões. Então, o Museu do Amanhã pergunta, onde nascerão essas pessoas? Como é que elas vão viver? Terão qualidade de vida? Né? E aí existe um painel muito interessante, que é esse painel vermelho, onde eles colocaram a população mundial agora. E aí vocês veem lá 7 bilhões, 700 e tantos, 694. E nascimentos aqui embaixo e mortes. Existem hoje muito mais nascimentos do que mortes, né? Quase mais do que o dobro do que mortes. Então a população idosa está vivendo muito mais. Né? Provavelmente existirão também mais deprimidos, mais idosos deprimidos e mais bipolares, né, idosos. Aí eu estava tirando essa foto e, em seguida, tirei uma outra. Vocês vejam que já passou para 702 aqui o final, já nasceu mais gente e já morreu mais gente. Né? Então, olha só como o nosso mundo, né, é como se não tivesse mais lugar para tanta gente. E, provavelmente, também para as inúmeras doenças que acontecem, né, à medida que a população cresce. Oi? E aí eu também me perguntei, quantos idosos existem hoje no Brasil e no mundo? E quantos idosos existirão amanhã no Brasil e no mundo? Obviamente como uma projeção. Né? Segundo o IBGE, olha, em 2012 nós éramos 25 milhões. Em 2017 passamos para 30, então em 5 anos crescemos 5 milhões. As mulheres idosas são, né, a maioria, 17 milhões. Os homens, 13 milhões. Eu estou arredondando. Né? E os estados com maior proporção de idosos, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. E com menos, né, percentual de idosos, o Amapá, com 7,2. Esta é a pirâmide, né, que, assim, desde que se começou a fazer um levantamento da população idosa, né, essa pirâmide foi usada. Antigamente, lá na década de 40, 50, a pirâmide era assim. Aqui, os jovens e aqui em cima, os idosos. Então, era realmente uma pirâmide, né, com um nascimento muito mais de idosos do que jovens, perdão, do que de idosos. Hoje, a pirâmide engordou. Né? Então, vocês estão vendo que lá em cima, a partir dos 65, 60 anos, por exemplo, sempre tem mais mulheres do que homens, mas existe uma porcentagem maior do que tempos atrás, que era bicudinha assim. Né? Por quê? Porque morria-se muito mais frequentemente, porque não haviam recursos suficientes para os idosos viverem mais. Embora a gente saiba que o importante é viver mais, mas com qualidade de vida. Né? Ninguém vai querer viver sem qualidade. E a cada ano, esse é um dado também para vocês terem ideia, olha, 650 mil pessoas tornam-se idosas no Brasil. Então, o Brasil já é, há um bom tempo, um país de idosos e não mais de jovens, como foi tempos atrás. No mundo, né? 2017, 962 milhões e 2100, 3 bilhões de idosos. A população com 60 anos está crescendo muito mais rápido do que os outros grupos etários, tá? E a Europa, inclusive, tem a maior porcentagem de idosos. 25% de idosos estão na Europa. Com mais de 80 anos, em 2017 eram 137 milhões e em 2100 quase 7 vezes um número maior de idosos comparados a 2017. Tudo isso para vocês verem que, se está crescendo muito a população idosa, também a tendência é que existam, como eu já falei, venham a acontecer mais pessoas com depressão, mais pessoas com transtorno bipolar. Esta é uma tabela que eu fiz, só para vocês terem uma ideia, que em 2025, o Brasil aqui, nos dados do Museu do Amanhã, 11,4, né? Ou
Mas da ONU diz que esse número é 14%, e que o Brasil, em 2025, será o sexto, e não o oitavo, como fala. Mas em 2050, o Brasil já terá o quinto lugar e, em 2100, o quarto lugar. E para vocês verem, olha, o Japão está sempre em primeiro lugar e a Alemanha em segundo, e os Estados Unidos, né, em 2100, vão alcançar o Japão. E o que se sabe, então, hoje sobre os transtornos do humor e o que será, né, o amanhã dos transtornos do humor? Foi outra pergunta que eu me fiz. E aí, eu vou trazer para vocês, né, vocês sabem que os transtornos do humor, eles são divididos em depressão, né, unipolar, e o transtorno bipolar. E os transtornos do humor, eles são doenças, né, que têm uma alteração patológica do humor. E as fases, vamos dizer, quais são as áreas, não fases, as áreas que são afetadas, né? A área afetiva, da psicomotricidade, a cognitiva e a vegetativa. Este quadro, vocês já viram, né, algumas vezes, porque o transtorno depressivo maior é um dos transtornos depressivos, tá? Porém, eu vou falar basicamente só dele quando eu falar dos idosos. Então, são episódios depressivos que ou são únicos, a pessoa pode ter um episódio na vida e nunca mais ter, e pode ter vários outros, né, que são os episódios recorrentes. E o transtorno bipolar? Né, existem vários sintomas, em geral uma oscilação, como mostra aqui o gráfico, tá? E existe uma depressão. Essa depressão no transtorno bipolar é chamada de depressão bipolar, tá? E o episódio maníaco, né, eufórico ou hipomaníaco. Esse é um quadro, e aqui mostra, inclusive, o episódio misto, né, que, inclusive, o Fernando se referiu. Bem, aí, o que tem, né, hoje dos transtornos do humor? Eu vou entrar por um caminho meio árido, tá, para falar para vocês, mas eu acho que eu vou resumir, porque eu fico meio preocupada com a hora, que a gente começou tarde, né? Mas eu acho que é importante dizer para vocês assim, que o nosso cérebro ele é a peça mais importante dentro do nosso corpo. Vejam quantos bilhões de neurônios nós temos. 86 bilhões de neurônios, né? E todos esses neurônios eles estão ligados a vários outros, como se fosse uma rede, mais ou menos assim como esse desenho estilizado aqui, que também é do Museu do Amanhã, tá? E o cérebro, ele é que nos dá, né, a possibilidade da gente conhecer mais sobre a nossa existência, sobre os nossos limites e poder chegar, inclusive, se for o caso, à cura das doenças, né? Pelo menos avançar no estudo das doenças. E aqui eu trouxe para vocês um desenho de um neurônio estilizado, né, que, para vocês terem uma noção também, olha, de quantos trilhões, são 100 trilhões, tá, de conexões que acabam acontecendo nas sinapses. Tá? Então, isso é para vocês terem uma noção de que, por isso que lá no Museu do Amanhã eles colocaram o maior, né, o mais superlativo de todos os órgãos. Né? Imaginem, eu fiquei imaginando assim, uma bola de futebol, onde dentro dessa bola de futebol tem 500 milhões de ramificações, né, de fios passando. Né? Então, é mais ou menos assim a nossa cabeça, o nosso cérebro. Tá? E aqui, por exemplo, para vocês terem uma noção, isso é um neurônio, né, onde a gente chama de o primeiro neurônio, né, a gente chama de pré-sináptico, porque ele está antes da sinapse, e depois o outro pós-sinapse. E aí, nesse meinho aqui, é que acabam acontecendo, tá, a liberação daquelas substâncias que são chamadas de neurotransmissores. E no caso, por exemplo, né, só é um outro desenho, só para vocês terem uma noção, aqui estão os neurotransmissores e os neuroreceptores,
Num estado normal, é assim que acontece, né, entre um neurônio e o outro. Logicamente que essa é uma figura estilizada. E quando está, né, a pessoa tem, vamos dizer, uma depressão, né, vocês veem que aqui, olha só, tem menos neurônios, menos neurotransmissores e mais neuroreceptores. Isso daí é uma coisa muito complicada e não é o caso de eu ficar explicando com mais detalhes, é só para vocês terem uma noção. Tá? E dentro do nosso cérebro existe uma área que se chama sistema límbico, que é muito importante, porque ela que é responsável pelas nossas emoções, tá? Pelos nossos comportamentos, pela nossa memória, nossa motivação, ok? E todas essas substâncias, todas essas áreas, né, o sistema límbico aqui, hipotálamo, amígdala, tá? Não é a amígdala aqui da garganta, é a amígdala cerebral, hipocampo, tudo isso aqui se modifica quando o indivíduo tem uma depressão ou um transtorno bipolar. Por isso que eu falei que isso daí ia ser meio árido ficar explicando para vocês. Mas é só para dar um... Eu já estou falando isso não somente para os idosos, mas nos adultos, ok? Então, hoje a gente sabe que existem muitos estudos científicos de base biológica que tentam compreender, tá, os transtornos do humor. Para quê? Para que as pessoas que tenham, né, depressão e transtorno bipolar possam cada vez sofrer menos, né, cada vez poder lidar melhor com a sua situação de doença. Então, nós temos os modelos genéticos, tá? Nós temos os modelos neuroanatômicos, nós temos os modelos neuroquímicos, que são os neurotransmissores, e nós temos os modelos animais. Então, isso aqui é um pouquinho para trazer para vocês, só para vocês terem uma ideia. Dentre esses modelos genéticos, por exemplo, nós temos um gene que é muito importante, que é esse que a gente chama de BDNF, tá? Fator neurotrófico derivado do cérebro. Dentre os neuroanatômicos, a gente tem o córtex pré-frontal, por exemplo, a amígdala e o hipotálamo, que são áreas, estruturas que se modificam na depressão. Tá? Nós temos os neurotransmissores, que além de todos aqueles que vocês já devem ter ouvido falar, né? Noradrenalina, serotonina, dopamina, nós temos também o glutamato e o GABA. Todos esses estão envolvidos na modulação do sono, vigília, do apetite, das funções endócrinas e comportamentos. E os modelos animais, tá? Que se sabe muito bem que nesses estudos, por exemplo, os ratinhos, à medida que eles são colocados vamos supor, numa caixa, tá? E ficam ali muito isolados, o Fernando falou bastante de isolamento, né? Eu também vou falar, como é importante, né, não se isolar. Os ratinhos, por exemplo, eles ficam muito mal, né, quando estão muito isolados, ou quando eles entram no meio, por exemplo, de um grupo de outros bichinhos ali, né, eles acabam, inclusive, né, sendo agredidos e entram em depressão. Então, todos esses estudos que são feitos, sempre, né, isso é extremamente importante. Por quê? Porque através disso é que se chega, né, cada vez mais a conhecer os transtornos do humor. Então, e aqui, só para vocês terem uma ideia, também os exames de neuroimagem que nos ajudam muito, né? Vou mostrar uma figura aqui para vocês, olha. Aqui, né, uma ressonância magnética ou um SPECT que foi feito aqui, tá? E que este é um cérebro de uma pessoa não deprimida e aqui de um deprimido. E olha quantos a gente não conhece, né? Quer dizer, vocês provavelmente só sabem até aqui, né? Ressonância magnética, tá? Tomografia e ressonância. E talvez algumas pessoas já conhecem sobre o SPECT, mas existem vários outros, e mais ainda, eu só trouxe alguns, né? Tudo isso para quê? Para cada vez mais estudar profundamente o cérebro dos seres humanos e poder identificar, né, o que se pode fazer, o que se pode descobrir em relação aos transtornos do humor, para ajudar, inclusive, no tratamento.
Vou pular esse item, porque senão é muita coisa para poder explicar. Vou só passar para vocês, né, uma coisa que é falar de inflamação do cérebro. Existe um estudioso chamado Hart, que ele fez o seguinte: ele injetou, né, em ratinhos, por exemplo, uma substância que levava a causar uma inflamação. E esses bichinhos, eles ficavam com um comportamento muito modificado. Ou, assim, um comportamento exploratório diminuía, o apetite diminuía, eles brigavam, eles, inclusive, tinham comportamentos sexuais também muito extremados, enfim. E aí ele começou a fazer uma ponte. Será que isso também acontece, tá, nos seres humanos? E ele começou, a partir daí, começaram, inclusive, não só ele, mas outras pessoas começaram a observar as mudanças que acontecem e as inflamações que acontecem. Sim, na depressão, assim como no transtorno bipolar, existe uma inflamação, tá? Principalmente se ela acontece pelo estresse psicológico. Quanto mais estresse o indivíduo tenha, mais processo inflamatório acontece, tá? Então, podendo levar à depressão, aqui faltou, no caso, o transtorno bipolar. E as pessoas, então, elas também têm uma concentração mais alta, tá, e mais do cortisol e de citocinas, que são substâncias, tá, são proteínas que ajudam também a acabar com esse processo inflamatório, de uma maneira bem simples. E aí existe um autor que diz que a depressão é um fenômeno psiconeuroimunológico, tá? Bem, de uma forma muito simples, eu estou explicando isso para vocês, mas para vocês terem uma noção do que já existe hoje. E eu estou trazendo só uma parte. E, por último dessas explicações, tem os telômeros. Tá? Que são os telômeros? Eles são estruturas, né, do DNA, é o finzinho, tá? A extremidade do cromossomo. E o que acontece? Né? Eles controlam, né, esse início do envelhecimento das células. Quanto mais comprida, né, quanto mais comprido for isso, tá, mais jovem provavelmente a pessoa é. À medida que se vai envelhecendo, tá, a gente vai perdendo telômeros. Tá? Aqui, por exemplo, vocês podem ver um cromossomo normal, olha o telômero como é comprido. Tá? Aqui, ó. Essa é uma célula jovem. À medida que o indivíduo vai se submetendo a muito estresse e a idade vai passando, essa célula vai envelhecendo. Tá? Aqui também tem uma, né, fala sobre câncer. E esse cromossomo, tá, ele vai ficando com esse telômero menor. E aí, algumas pesquisas sugerem também que pacientes com transtorno bipolar apresentam uma redução do tamanho do telômero. E isso, muitas vezes, ajuda na aceleração do envelhecimento naqueles portadores. Isso não quer dizer que vai acontecer isso com todo mundo. Tá? Algumas pessoas sim, outras não. E aí depende de uma série de outros fatores que eu não vou entrar aqui nesse momento. Ok? Então, que amanhã, então, os portadores de transtornos do humor e seus familiares desejam ou imaginam. É claro que se eu fosse perguntar, o que vocês desejam? Uma das primeiras coisas que as pessoas iriam falar, quero a cura da doença. Qual outra coisa que vocês gostariam que acontecesse? Hã? O que é isso? Que a doença não existisse, por exemplo, né? Ou então uma medicação que diminua o sofrimento, né? Que realmente retirasse o sofrimento das pessoas, ou então aquela aceleração que o maníaco tem. Eu me lembro uma vez, um rapaz chegou no meu consultório e ele trabalhava na bolsa, imagine só, e ele teve um episódio maníaco. E ele chegou no meu consultório assim: doutora, pelo amor de Deus, para a minha cabeça, eu não aguento, eu estou pensando demais. Ele estava desesperado. Né? Então, será que seria bom se existisse, de repente, uma medicação que eu desse para ele dali na hora e plim, pronto. Né? Esse é um dos desejos. Né?
Outro, um chip cerebral, né? Uma cirurgia, né? Que pudesse extinguir com os sintomas maníacos ou depressivos. Ou uma medicação, um chip, ou uma cirurgia para os familiares, porque os familiares também sofrem, né? Então, seria, vamos dizer, provavelmente o que se imagina, né, o que se desejaria para os transtornos do humor. Parece utopia, né? Parece utopia. Mas pode ser que não seja amanhã, né? Nem seja daqui a 10 anos, mas a gente vamos ter esperança de que uma hora isso possa acontecer, né? E nos idosos? Provavelmente eles desejariam a mesma coisa, porque não é porque vai viver só mais, sei lá, 10 anos, 15, 20, 30 anos, que eles também não vão querer um chipzinho, né, que resolve, né, um stand que possa resolver isso daí, né, para diminuir. Até existem estudos nesse sentido e alguns hospitais, inclusive, testando algumas coisas aí. E o que se sabe, então, agora? Olha, agora que eu cheguei nos transtornos do humor, nos idosos. O que se sabe hoje e qual será o amanhã dos transtornos do humor nos idosos? Para começo de conversa, vamos falar primeiro sobre os transtornos depressivos. Tá? Existe uma inconsistência, uma variação muito alta. Só para vocês terem uma ideia, olha, vai de 0,4% a 35% de incidência, tá? Pelos estudos aí que são mostrados. Tá? O transtorno depressivo mais comum, né, nos idosos é o transtorno depressivo maior, tá? Ou depressão maior. Vou passar esse dado. Os transtornos depressivos em idosos são mais comuns do que os transtornos bipolares. E a prevalência, então, né, a incidência de depressão maior em idosos, então, tem autores que falam de 2%, tem autores que falam de 5%. Então, é uma variação aí. E a depressão, né, é um problema de saúde mental, um dos maiores problemas que acomete os idosos, tá? Mas isso não quer dizer que faça parte do envelhecimento normal, tá? Porque muitas pessoas dizem, quando então ela envelhecer, ela vai ficar deprimida. Não, de forma alguma. Existem muitos idosos que envelhecem e não apresentam de nenhuma maneira um quadro depressivo. Tá? Logicamente, é uma doença tratável, como qualquer outra, né? Diabetes, hipertensão. E os sintomas depressivos são mais ou menos iguais, tá? Dos adultos jovens. Tem algumas particularidades que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Tem prejuízo, obviamente, sofrimento e prejuízo, tá? No funcionamento global, está associada a uma piora da qualidade de vida e maior doenças, né? Muitas vezes o indivíduo deprimido acaba tendo várias outras doenças e mortalidade também. E, para variar, é mais comum nas mulheres do que nos homens, né? E o risco nas mulheres é de 20% a 25% e nos homens cai de 7% para 12%. Essa foto, muitas vezes eu trago, que é do Chico Anísio, porque muita gente não sabe que ele foi um deprimido a vida toda, né? E, embora um dos maiores humoristas, né, da nossa vida aí, e um grande humorista, né? E ele dizia assim, quanto mais pessoas me ouvirem falar sobre a depressão, mais pessoas vão deixar de ter vergonha de ser deprimidos, né? Isso é muito bom. Inclusive, uma vez no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, foi levado um filme dele falando sobre a depressão. Você chegou a ver? Não? Muito, muito interessante. Todo ano, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, eles levam algumas pessoas para dar um depoimento, né? Já levaram, então não tem importância dizer, já levaram a Marina, cantora, já levaram a Mariana, que tinha aquele programa na televisão, eu esqueci agora o nome dela, uma loirinha, já levaram como chama aquela outra cantora também, que contou muito bem a história dela, Zizi Posse também já levaram, né? Enfim, porque isso é importante. Quanto mais as pessoas falarem o que sentem e o que têm,
e qual é o seu diagnóstico, né, é isso que abre mais a cabeça das outras pessoas. Não pode ficar escondidinho, né? Porque é assim que faz mudar o mundo, à medida que você põe, né, a boca no trombone, como se costuma dizer, né? Então, é muito difícil, né? O Fernando falou muito da heterogeneidade, e é verdade, também acontece aqui nos quadros depressivos da terceira idade, né? Eles, às vezes, os idosos não preenchem todos os critérios, né, diagnósticos. E a depressão, ela tem uma característica no idoso que ela é, em geral, subdiagnosticada, subtratada, né? E porque muitas vezes o indivíduo vai, a mulher, por exemplo, vai no clínico geral e chega lá, estou com dor aqui, estou com dor ali, né? Ou então estou com um desconforto abdominal, estou com uma apatia. E, às vezes, o médico acaba achando, pede uma série de exames, os exames deram normais, então ele acaba achando que não tem nada, e não trata esse idoso, né? E, infelizmente, isso acaba prejudicando, porque a doença vai progredindo. Então, quando eles são diagnosticados, por exemplo, às vezes o tratamento é muito breve. O idoso, dali a 2 meses, está bom? Por exemplo, ficou, estou bem, doutor. Pronto, ele já tira a medicação, o que não deve ser feito, tá? E existe uma coisa também que muitos clínicos, infelizmente, por não saber lidar, às vezes, não ter condições para lidar com a depressão, eles dão muito benzodiazepínico, que são esses ansiolíticos, tá? Clonazepam, que vocês devem saber qual é, né? Rivotril, Lorax, Frontal, enche os velhinhos. Eu não tenho nenhum preconceito de falar velhinho ou velho, viu? Eu tenho um livro escrito sobre terceira idade em que eu falo que todos nós temos de assumir a palavra velho e idoso, ou velha e idosa, tá? Porque somos, né? Então não pode ter preconceito, senão não adianta, né? E então, voltando aqui, o que acaba acontecendo? Os médicos dão muito a esses ansiolíticos, e esses ansiolíticos eles tiram com a mão um sintoma, né, desagradável que a pessoa está apresentando, né? E aí eles ficam, vou tomar mais. E esses benzodiazepínicos, eles sim causam dependência. Os outros não, que eu vou falar mais para frente. Quais são os sintomas, então, da depressão nos idosos? Sintomas somáticos, isso que eu acabei de dizer, dores. Ou uma dor crônica, né, que já vem acontecendo há muito tempo, mesmo quando jovem, chega até a terceira idade, ou dores inespecíficas, essa diminuição da energia, uma apatia muito grande, né, uma fadiga, qualquer coisa que faz, né, lava uma louça, já está muito cansada, né, perda ou diminuição do apetite, acaba emagrecendo muitas vezes, tem alteração do sono, né, não dorme bem. E aquele desconforto abdominal, que fica muitas vezes inexplicável, né, e tonturas. Então, esses sintomas são os sintomas somáticos. Os melancólicos são aquela perda de prazer, né? Não quer mais ir, por exemplo, na casa do filho, que convida para almoçar no domingo, né? Não quer mais ir no cinema com uma prima que convidou, né? Perde o interesse, então, por essas atividades cotidianas. Tem uma piora matinal, né? Acorda muito mal de manhã, e depois, com o passar do dia, vai melhorando. Uma hipocondria, né? Tudo acha que tem um monte de coisa, um monte de doença. Se sente muito inútil e se deprecia muito, né? Para que eu vou viver, né? Mas já cuidei dos meus filhos, né? Não quero mais saber de nada, então é melhor eu morrer. Muita irritabilidade, tem uma lentidão, né, assim, no andar, tá, nos movimentos, e também pensamentos recorrentes de morte, tá, que ficam aparecendo sempre. Sintomas cognitivos, basicamente, a dificuldade de atenção e concentração e diminuição ou perda de memória ou então desorientação. Sintomas psicóticos, é bastante comum na terceira idade, né, muitos deles apresentam, e são sempre ligados ou a que a gente chama de delírio persecutório, que fui na padaria, o padeiro ficou olhando para mim, tem alguma coisa, porque puseram um veneno aqui na minha cozinha, na minha comida, né? Ou então uma síndrome que, felizmente, embora seja muito grave, é incurável, mas ela é
ela não é comum, que é essa síndrome que chama síndrome de Cotard, em que os idosos, ou mais a mulher, né, acha que os órgãos por dentro estão todos mortos, ou então ela nega, ela não tem mais órgãos dentro dela. Mas essa síndrome, ela é bastante rara, felizmente. Aqui temos mais 2 deprimidos, né? E aí nós temos, então, a depressão com início precoce, quer dizer, alguém que começou lá atrás, quando jovem, ou quando criança, ou quando adolescente, ou quando adulto, começou uma depressão e ela segue, né, durante a vida toda até chegar na terceira idade. Esses sintomas, por exemplo, têm um histórico familiar importante. Em geral, o pai, a mãe, primos, tios, avós, né, podem ter um quadro de depressão. Tem mais comorbidade, né, com outros transtornos psiquiátricos, abuso de substâncias, porque a pessoa que começou lá na adolescência, de repente, né, que bebia muito, depois, quando adulto, aí bebe mais, ou então começa a usar drogas, né? Então existe muito abuso de substâncias e tentativas de suicídio nesse período, menos de 60 anos. Quando a pessoa tem mais de 60 anos, tá? Então, muitas vezes, esse quadro depressivo ele vem associado a problemas cognitivos, tá? E algumas doenças neurológicas. Pode vir. Tá? O histórico familiar não importa aí. Não precisa ter um pai, ou uma mãe, ou um avô, tá? Que teve lá atrás um quadro depressivo. Não necessariamente. Continua aquele sintoma da lentificação, né, de ser muito lento, diminuição no interesse pelas atividades. Tá? E uma coisa desagradável é que muitas vezes é difícil tratar, porque nem sempre os idosos respondem aos antidepressivos. Tá? E aí, quais são os fatores de risco para depressão em idosos? Nossa, eu ainda estou em depressão. Vou falar muito rapidamente aqui, eu acabo correndo, porque eu fico preocupada com a hora. Olha, sexo feminino, né? A gente já falou. Solteiros, viúvos, divorciados, tá? De ambos os sexos. Aposentadoria. Tá? Aposentadoria leva a ganhar menos, em geral. Então, essa é uma outra condição. Comorbidades com outras doenças clínicas. Uso de substâncias psicoativas. O idoso, muitas vezes, o que ele acaba acontecendo? Ele começa a beber para tirar a tristeza. Tá? E aí, isso é um risco para entrar, ou ele já está, muitas vezes, deprimido, e aí piora a depressão. Ou ele não está e entra em depressão. Né? Ausência de participação em atividades religiosas, quer dizer, é bom nesse momento, quer dizer, você, quando idoso ou idosa, você participar de atividades, né? Episódios, né, de depressão anteriores ou histórico familiar de depressão, enfermidades clínicas leves, né, ou graves, e também quando você, por exemplo, é muito comum, às vezes, idoso levar um tombo e fraturar o joelho, o quadril, né? Então, essas limitações físicas podem também levar à depressão. E o espectro da morte, porque fica rondando, né? E muitas vezes, já estou com 65, já estou com 70, já estou com 80. Sempre fica, né, aquele espectro. Eu me lembro do Mário Lago, ele falava uma frase muito bonita, eu não vou saber exatamente, mas o que ele quis dizer. Mário Lago foi um ator, né, muito famoso. E ele dizia assim, eu não penso na morte. Né? Um dia ela vai chegar e vai me pegar. Né? Mas até lá não vou ficar preocupada com ela. Né? Vou viver a minha vida. Que é, vamos dizer, um lema que deve ser seguido por todos os idosos. Né? Então, e aí, né, falando como o isolamento social, a solidão e a falta de apoio social é muito importante lá na infância, na faixa da terceira idade também é extremamente importante. Idoso que vive sozinho é um perigo. Né? Por quê? Porque ele pode justamente deprimir. Né? Ele precisa de outras pessoas, né, para bater papo, para confidências, né, para poder sair,
Senão, isso acaba, né, inclusive, levando ao estado de depressão e, muitas vezes, tentativas de morte e suicídio mesmo. E quando a pessoa fica muito isolada, existe uma coisa que acontece no organismo, que é o aumento do cortisol, que é um hormônio produzido na suprarrenal. Então, isso também, vamos dizer, faz com que o indivíduo... Hoje existem muitos estudos a respeito, dizendo, inclusive, que existe alteração cerebral, existe uma inflamação, né, cerebral por conta de você ficar isolado. Né? Olha, essa daí é uma menininha, um desenhinho, mas eu acho engraçadinho, mas I am alone, quer dizer, eu estou só, né? Outros fatores de risco são os fatores biológicos, né? Privação do sono, medicamentos, por exemplo, quem faz quimioterapia, idosa que de repente descobre um câncer e vai fazer quimioterapia, isso pode levar a um quadro depressivo, tá? Eu já falei das drogas, né? Hipotireoidismo também, tumores, derrames cerebrais, tudo isso pode levar. E os fatores ambientais ou psicossociais, que tem a dieta, né? Se tiver uma dieta, um apetite, né, desregrado, por exemplo, o desemprego, o luto, uma família com alta emoção expressa, quer dizer, uma família que é muito agitada, briga muito, né, entre si, e o idoso está lá no meio, né, e muitas vezes sobra para o idoso, né, porque o casal está brigando, mas está brigando e de repente fala, porque sua sogra, sua mãe mora aqui, porque sua sogra, enfim, né, sai uma discussão. Então, essa família também pode ser uma causadora de depressão. E eventos adversos precoces, tipo, o Fernando falou muito bem sobre isso, das crianças também que na idade apresentam o bullying, né? Ou então falta de afeto dos pais, falta de carinho, enfim, perda também dos pais, tudo isso pode, vamos dizer, ser lá na frente, né, acontecer um processo de a doença ser desencadeada, uma doença depressiva. Suicídio, também vou falar, é só um slide, né? Que essas taxas de idosos, por exemplo, as taxas de suicídio em idosos, tá? Costuma-se dizer que estão 4 vezes mais em relação... Né, os idosos se matam 4 vezes mais. Tá? E uma morte, né, para cada 4 pessoas, 4 idosos, uma morte acaba acontecendo. 4 tentativas, uma morte. Tá? Nos últimos 6 anos, por exemplo, olha, uma média de praticamente 9 mortes por 100 mil. Esse é um dado do Ministério da Saúde. E os homens de raça branca, né, com mais de 80 anos, eles acabam se suicidando mais. Por quê? Porque a mulher vai lá e toma um monte de comprimido, né? Leva para o pronto-socorro, faz uma desintoxicação e consegue se safar. Mas o homem, no caso, ele procura exatamente, né, um objeto ou uma forma de se matar. Então, por isso que ele tem um risco, os homens idosos têm um risco 6 vezes maior de se suicidar. É o grupo de maior risco. E aqui existe essa figura, na realidade, é porque as pessoas, e aí não é só uma questão dos idosos, mas todas as pessoas que pensam em suicídio, é que elas ficam com essa visão em túnel, que a gente chama, tá? Que é um estreitamento, assim, não tem mais jeito a vida. Né? Não adianta ter marido, não adianta ter filhos, não adianta, né, quando realmente ela acaba querendo se suicidar. Então, só vê a morte como única saída. É mais frequente o suicídio em portadores idosos, né, de transtorno bipolar do que, na realidade, quem tem depressão. Tá? E a história de outras tentativas, aquilo também que o Fernando falou, também ocorre nos idosos. Quanto mais tentativa teve, a possibilidade de vir a fazer outras, né, é bastante frequente, é bastante comum. E história familiar também de suicídio. Porque meu pai se suicidou e tudo isso também pode acontecer, da pessoa, inclusive, de uma certa maneira, acabar essa história pesar muito, né, e a pessoa acabar querendo morrer. Quadro psicótico,
né, com alucinações ou então delírios de comando. Tem algumas, quando a pessoa entra, um idoso entra em delírio, existe uma voz, muitas vezes, que é assim, pula da janela, pula da janela, pula da janela, e ela acaba fazendo mesmo isso, né? A conduta da família ou dos amigos é uma intervenção ativa, né? Nesses momentos, quando percebe isso, tem, né, de tomar providências, levando pronto-socorro ou promover uma internação psiquiátrica, mesmo que seja compulsória, né? Infelizmente, às vezes, a pessoa não quer, mas há necessidade disso. E essa jornalista, Paula Fontanelli, eu gosto muito dessa frase que ela usa. O pai dela se suicidou, ela estava nos Estados Unidos, e ela não se conformava e não entendia por que o pai se suicidou. Não me lembro quantos anos, mas o pai tinha 70 e poucos ou 80 anos. Tá? E aí ela escreveu um livro, ela fez uma grande pesquisa, inclusive, para tentar descobrir qual foi a causa. E ela escreveu essa frase: o suicídio precisa ser debatido. No silêncio, ele cresce. E eu acho que realmente isso é muito importante. Tem de se falar dele. Transtornos bipolares, né? Estudos científicos, né, de mania e de hipomania, por exemplo, são muito poucos. Os idosos não são muito estudados. À medida que a população, né, 7, né, milhões e meio, for crescendo, e os idosos também forem crescendo, provavelmente vão existir mais, né, estudos a respeito. Então, em relação aos transtornos bipolares, ainda os resultados são muito inconsistentes. Os dados, inclusive, da prevalência são ambíguos, né? Existem estudos americanos que falam que é de 0,1 a 0,5%, né? Mas, sempre aqui no caso, mais uma vez, as mulheres idosas, tá? Tem mais de 2 a 3 para um homem idoso tem transtorno bipolar. O fator genético não tem tanta importância como nos bipolares jovens. O primeiro episódio geralmente é depressivo, mas os quadros de mania, eles aumentam, né, quer dizer, são mais comuns depois dos 80 ou 90 anos. E 5 a 12% das internações psicogeriátricas são por transtorno bipolar. Tá? E o tratamento, né, acaba sendo, inclusive, mais demorado para se tirar o idoso daquele quadro. Muitas comorbidades clínicas e psiquiátricas, tá? Não vou ficar me referindo a isso. Às vezes, né, 2 vezes mais chance de acontecer, de vir a ter um quadro, evoluir para um quadro demencial. E os sintomas psicóticos, às vezes, são refratários ao tratamento, por isso que, às vezes, demora mais as internações. E a mortalidade está mais associada aos episódios de mania do que de depressão, ok? O diagnóstico é realizado da mesma maneira das outras faixas, tá? E assim, o paciente idoso ele pode apresentar sintomas depressivos durante anos, ainda quando, vamos dizer, está lá com 30 anos, 40, 50 anos. Tá? E aí passa, vamos dizer assim, um período muito grande que vai de 15 anos a 47 anos, e lá na frente ele vai ter, então, o primeiro episódio maníaco, por exemplo. Tá? 12% dos pacientes bipolares apresentam mais episódios maníacos do que depressivos. Tá? Aí está aquela classificação que eu acho que, apesar de ter muita gente que está vindo pela primeira vez, mas só para vocês saberem, existem, vamos dizer, 2 tipos, basicamente, 3, mas aí não é a doença. O bipolar tipo 1, tá? Que o indivíduo apresenta mais episódios maníacos e mistos e tem menos, né? Bem acompanhado de episódio depressivo, mas na faixa da terceira idade nem precisa acontecer a depressão ou um estado psicótico para se dizer que é um episódio maníaco. E no bipolar tipo 2, que estão 1 ou mais episódios depressivos e um episódio hipomaníaco. Tá? E muitas vezes é chamado de que o bipolar tipo 2 é mais leve que o tipo 1. Hoje não se fala mais isso daí. A ciclotimia, ela existe, essa oscilação do humor, tá? Por pelo menos 2 anos, mas não chega a apresentar os sintomas claros de mania ou de depressão. E quais são os sintomas bipolares, então, nos idosos? Tá? São de menor intensidade, felizmente, né? E eles podem apresentar uma forma que a gente chama de uma forma atípica, que é uma mistura de sintomas maníacos, tá?
disfóricos e cognitivos. E os idosos, o que eles têm mais? Eles têm mais irritabilidade, tá? Hostilidade, sintomas mistos, né? Eles ficam mais lentos, né? O retardo psicomotor é aquela lentificação, menor agitação, tá? E menos fuga de ideias. Tem mais alterações cognitivas, menor interesse sexual, né? E sintomas psicóticos que são relativamente frequentes. Tá? Tratamentos. São todos esses e mais alguma coisa, né? Eu não vou ficar lendo esses, vou passar aqui. Tanto para a depressão, eu juntei a depressão e o transtorno bipolar, mas obviamente que existe diferença no tratamento, né? Então, seguem as mesmas etapas, né, do tratamento para adultos, porque é muito importante, nós temos 3 fases de tratamento. Isso é importante porque isso é válido tanto para as pessoas mais jovens, né, os adultos, como também para a terceira idade. Então, assim, tem uma fase que é aguda, que vai de 2 a 3 primeiros meses. Tá? E o objetivo é justamente diminuir os sintomas, no caso aqui eu estou falando da depressão, né? Ou então eliminar totalmente os sintomas. A outra fase, que é de continuação, vai de 6 a 9 meses. Tá? E também, logicamente, a gente quer que o paciente melhore, né, e não tenha recaídas. Se o paciente, desde o início do tratamento até os 9 meses, né, ele não tiver nenhuma recaída, por exemplo, isso quer dizer que o tratamento está sendo bom, e aí pode-se pensar, tá, dependendo da história desse paciente, pode-se pensar, tem quem sabe, em ir diminuindo esse antidepressivo. Claro, caso contrário, se ele tiver muitas recaídas nesse decorrer desse período, não dá para tirar o antidepressivo. E a última fase, que em geral é longa, né, dura mais de 1 ano na maioria dos casos, ou então é para sempre, ok? O objetivo, então, dos medicamentos para transtorno depressivo e para transtorno bipolar é remissão, né, dos sintomas. Tem de prestar muita atenção nos sintomas residuais. O que quer dizer isso? O clínico, quando medica o paciente idoso para depressão, por exemplo, às vezes ele dá uma subdose. Tá? E aí o paciente chega no retorno seguinte e diz: ah, doutor, eu melhorei 60%. Tá bom. Já passei tanto tempo deprimida assim, então não tem importância. Esse sintoma residual, esses 40%, devem ser tratados, entende? Porque a ideia é que a gente consiga eliminar, né, esses sintomas residuais. Mas, às vezes, né, fica tomando aquela dosezinha e isso pode, inclusive, depois promover mesmo uma recaída. As respostas que, às vezes, as pessoas não entendem aos medicamentos antidepressivos ocorre na 2ª à 4ª semana. Tá? Às vezes tem gente que melhora na primeira, né? 35%. Eu muitas vezes digo que às vezes eu sinto que isso é muito mais pelo contato, né, com o médico, né, se esse vínculo foi formado e foi um bom vínculo, às vezes isso é suficiente para o paciente se sair mais animado, né? Mas existem, vamos dizer, estudos que falam que pode acontecer na primeira ou então só depois de 6 semanas. E aí o paciente sofre muito porque ele quer que, né, que a gente faça a gente faça com que aquele remédio funcione, que ele não tenha mais os sintomas depressivos. Eles não causam dependência, assim como aqueles ansiolíticos que eu falei lá atrás. Têm de ser tomados com regularidade, não podem ser suspensos, são eficazes em qualquer fase, tá? E aí a gente tem de tomar muito cuidado no idoso com o risco de neurotoxicidade, quer dizer, se começar a dar, vai dar mais um antidepressivo, por exemplo, e acaba o idoso já está tomando uma série, né, que a gente chama de polifarmácia, já toma uma série de outras medicações, e aí, às vezes, o paciente entra num quadro que a gente chama de delírio e fica confuso, precisa ser internado. Também tem de tomar cuidado com as trocas, né, frequentes de medicamentos, ou então, se você resolve tirar, né, o médico resolve tirar alguma medicação,
e ele começa a apresentar o que a gente chama de sintomas de descontinuação. E quem tem, por exemplo, no caso, usa o lítio, às vezes acontece algo inesperado, que é um desmaio. Começa a tomar o lítio e tem um desmaio, ou então palpitação inexplicável. E essa síndrome chama síndrome de Brugada, e acaba acontecendo de você, se o idoso apresentar esses sintomas, você tem de retirar imediatamente o lítio, não pode continuar dando. E existe alguns estudos que falam que se você usa constantemente os antidepressivos, né, isso aumenta a formação de neurônios, né, o que a gente chama de neurogênese. Tá? Ainda continuando, existe algo que a gente tem de entender, que no idoso, né, existe uma absorção, a metabolização, a distribuição, quando você toma um medicamento, e a excreção é mais vagarosa, é mais lenta. Então, costuma-se dizer essa frase, start low and go slow, but keep going, que é, você tem de dar devagarinho esse remédio para o idoso, tá? Depois continuar lentamente, mas continuar indo em frente, né? Porém, tem de se tomar muito cuidado com essas doses, porque justamente os idosos são mais sensíveis aos efeitos colaterais e, por conta disso, pode, inclusive, aumentar o risco de perdas, de quedas, ou melhor. Tá? Vou passar um pouco. Uma coisa que, às vezes, os pacientes não entendem quando a gente diz para o paciente voltar na semana seguinte, né? Então, eu acho que é importante enfatizar isso. As consultas semanais nas 12 primeiras semanas de tratamento com antidepressivo são muito importantes, né, no caso do idoso, porque você tem de monitorar, né, esse estado, essa resposta. Né? Ele está se sentindo bem, ele tem efeitos colaterais, ele tem risco de suicídio? Nossa, 4,5. Bem, então vamos lá. Vou passar rapidinho. Psicoterapia. Tá? São todas essas as psicoterapias utilizadas para o tratamento do idoso, mas a que tem mais estudos é a TCC, que chama Terapia Cognitivo-Comportamental. Tá? No caso, eu sou psicoterapeuta também, eu faço a psicoterapia psicodramática ali. E psicoterapia familiar, às vezes, é muito importante, e de casal também. Tá? Existe um outro tipo de tratamento, que é a estimulação magnética transcraniana, que esse desenho mostra bem, né, que é você tem esses eletrodos que são colocados sobre a cabeça, não é invasiva, é indolor, tá? Ou então a eletroconvulsoterapia, que todo mundo se assusta muito com isso, porém é um tratamento seguro, rápido e efetivo para idosos. Por exemplo, idoso que está tomando medicação demais. Você vai dar um antidepressivo, ele passa mal. Não dá. Quando ele tem uma depressão severa, né, grave, também é outro momento. Ou então, eles eles não respondem. Você dá medicação antidepressiva e eles não respondem. Ou apresentam muitos efeitos colaterais. Né? E a eletroconvulsoterapia, ela é realizada com anestesia, em ambiente hospitalar e com o consentimento do paciente. Né? Ninguém vai fazer contra o paciente. E hoje são utilizadas o que eles chamam de ondas quadradas, tá? Que, no caso, faz com que tenha um efeito menos nocivo à questão da memória. E existe um outro tratamento que está acontecendo muito hoje, também mais para os quadros depressivos, mas isso é futuro, provavelmente, né, vão haver mais estudos, estimulação magnética transcraniana, mas por corrente contínua, ETCC. Tá? Psicoeducação, né, que é isso que vocês estão fazendo hoje aqui, tá? E grupos de apoio mútuo que tem lá na Abrata, é o único lugar que eu saiba aqui em São Paulo, no modelo, né, que é feito na Abrata, que são grupos de portadores e familiares que compartilham experiências. É um grupo bastante diferenciado, é muito bom, tem tido muitos resultados, dão suporte, conforto. Então, a Abrata faz esse grupo e tem sido muito bom para todos os participantes. Não sei se vai dar tempo de fazer isso aqui, ó. Dica para deprimidos e bipolares idosos. Né? É um pouco, vamos dizer assim, o óbvio, tá?
Mas, às vezes, é bom também falar do óbvio, né? Conheça a sua doença e conviva com ela da melhor maneira, né? Aprenda a identificar os seus sinais iniciais. Evite estresses, né? Eles podem desencadear um novo episódio, seja de depressão ou mania. Cuide do seu sono, né? Durma de preferência de 7 a 8 horas, no mesmo horário. Não fica cochilando, isso para o idoso, né? Não fica cochilando à tarde demais, só 1 hora no máximo, né? Porque senão depois pode atrapalhar o sono da noite. Tem uma dieta saudável, alimentar, né, em horas certas, evitar alimentos que não são legais. Fazer exercícios. Hoje existem muitos estudos dizendo que bipolar, tá? O deprimido muitas vezes não aguenta fazer, mas o bipolar, existem estudos dizendo que exercício é um tratamento. Não é mais considerado assim, faz lá exercício. Não, né? Outro dia atendi um paciente mais jovem, mas eu falei, comece a andar na esteira, porque existem estudos a respeito comprovando a eficácia. Meditação é uma outra, tá? Não parar de tomar os medicamentos, cuidado com as medicações de terceiros. Esse componente aqui, olha, essa vitamina é ótima. Sempre pergunte para o seu médico, tá? Não deixe de marcar os retornos, evite o uso de álcool, né? Porque ele não é um companheiro para a solidão, né? E também a cafeína, porque vão atrapalhar, podem tirar o sono. Pedir ajuda, né? Nada de isolamento social, tá? E se surgirem ideias pessimistas e desejo de morte, chamar alguém ou então ligar para o CVV 188. E seja voluntário, né? Em alguma instituição. A Abrata sempre recebe voluntários e hoje se sabe que muitas pessoas idosas que fazem trabalho voluntário, né, elas melhoram, né, se tem uma depressão, isso ajuda, né, muito, porque inclusive a convivência é um fator bastante importante. E o amanhã dos transtornos do humor, eu não vou ler essa parte, não vou, eu só digo assim, a neurociência ainda necessita de muitas pesquisas, tá? Apesar de eu ter mostrado tudo aquilo para vocês, ainda tem muita coisa para ser descoberta. Agora, o importante é quanto mais cedo tratar, melhor. Tá? E, para terminar, essa é uma frase do Museu do Amanhã: o futuro não está pronto e acabado. Como sociedade, como seres vivos, humanos, nosso desafio será o de inventar rumos, rotas e caminhos para navegarmos entre o que somos hoje e o que poderemos vir a ser. E sempre pensar que o cérebro é que comanda e é o cérebro que precisa muito ser estudado para trazer novos elementos. Bem, aí, essa é uma foto lá do Museu do Amanhã, é um casal que parece estar muito feliz e muito saudável, né? Parecem 2 portugueses. Eles estavam comemorando 50 anos, a foto dizia isso. E tem alguém que sabe quando é o Dia Internacional dos Idosos? Sim, você falou, mas já está escrito aqui. 1º de outubro é o Dia Internacional das Pessoas Idosas. E ninguém comemora, né? Comemora o Dia da Criança, do pai, da mãe, né? Da Nossa Senhora Aparecida, mas do idoso ninguém comemora, porque nem os próprios idosos sabem. Ok, muito obrigada, e é isso. Tchau, tchau.